Olá, você! Estamos aqui para iniciar mais um programa de coração para coração. E hoje temos um tema especial que você vai amar e você vai convidar os seus amigos aí, familiares, para participar, porque eu acredito que tem muitas pessoas que precisam ouvir sobre esse tema. Restaurando a paternidade. E, claro, eu estou aqui com a minha querida Márcia Romero, minha amiga do coração, que está nesse projeto comigo. E hoje eu trouxe um convidado especial, André Lima, que vai falar um pouquinho dele também, mas a gente vai discutir esse assunto. Eu fiz questão de trazer ele aqui e Deus colocou ele no meu coração para fazer esse convite. Então, fica até o final, porque você vai aprender, você vai quem sabe, até resgatar essa paternidade nesse dia, porque nós já oramos e eu sei que o Senhor tem muito para você. Então, fica aqui com a gente e vamos lá, gente. Olha só, eu fiz uma pesquisa e tem uma estatística do Instituto de Direito da Família no Brasil que diz que 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Imagina isso. Isso só no Brasil, e essa pesquisa é de 2019. Não achei uma pesquisa mais recente, mas eu acredito que esse número tenha aumentado. Como é importante, né, o nome, o pai assumir a identidade do filho ali, dando o nome dele. E quantas vezes nós celebramos o Dia dos Pais e essas crianças, para elas, não fazem sentido ou aumenta a dor dessas crianças, né? Eu não sei muito bem a história do André, a gente se conhece desde 2017, num curso que nós fizemos juntos. Eu não sei muito bem a história da Márcia nessa área da paternidade, mas eu conheço muito bem a história deles em várias outras áreas. E eu conheço a minha história nessa área, eu precisei resgatar, eu precisei ter um encontro com o meu Pai Celestial para realmente eu ser curada e muitas áreas da minha vida terem deslanchado, né? Crescido, voado. Então, eu acredito que esse é um tema que machuca muitas pessoas, por isso que ele é muito necessário nós aqui falarmos sobre ele, tá certo? Então, queridos, nós vamos começar esse bate-papo e eu queria já iniciar aqui esse bate-papo lendo para você o texto de Romanos. Romanos 8, de 15 a 17, fala assim, ó. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no que clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Glória. Aleluia! Amém. Glória a Deus por esse texto. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque a gente vai começar esse bate-papo, mas eu já quero que você entenda uma coisa. Essa partezinha, co-herdeiros com Cristo, aqui já nos diz que nós temos o mesmo direito que Cristo tem com o Pai. Gente, isso é tremendo. Chegou a me arrepio quando eu falo nisso. Porque é um poder tão grande que a gente vai falar aqui. O que precisa para você ser esse co-herdeiro com Deus também, né? Amém. Vamos lá? Quem quer começar aí? Primeiras damas. Não, André, pode começar. Você hoje está convidado, eu gostaria de ouvir você, por favor. Legal. Obrigada. Bom, vamos lá. Meu nome é André Lima, né? Como você já sabe, eu sou empresário, pai da pequena, grande Yasmin, uma fera, literalmente, esposa da Tatiane, minha esposa linda, maravilhosa. E eu confesso para você que eu sou daqueles típicos caras que nasceu num lar onde teve um pai presente. Meu pai não foi um cara ausente, né? Meu pai foi um cara extremamente presente. Um cara cheio de amor, de graça, quieto, silencioso, mas um cara que sempre tratou os filhos com muito carinho. E eu cresci dentro desse lar, vendo meu pai fazer coisas para os filhos, né? Servindo os filhos, arrumando às vezes sua cama, ajudando quando está doente, né? Levando sopa. Eu tive um pai muito amoroso. Meu pai é amoroso. Meu pai é vivo ainda, né? Ele está num desafio agora de câncer. E inclusive ele é um cara que
eu falo todos os dias, né, para minha mãe. Eu falo, mãe, olha, é o seguinte, cara, se o senhor levar, Deus já preparou algo muito especial, né? Porque ele é um cara muito especial. E, de fato, eu cresci dentro dessa casa, né? Trabalhávamos muito, fomos uma família descendentes de espanhóis e empresários desde pequeno. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade e era uma loucura porque a gente acordava cedo e tinha que ir para a escola e depois tinha que ir para o açougue. Meus pais tinham açougue e voltava para casa, mas meu pai sempre presente no aspecto de ensinar, né? Sempre ali presente ensinando e tal. E eu confesso para você que tudo que eu vivi, e aí a Josi sabe dessa história, Márcia, bem, eu só espelhei aquilo que eu recebi, né? E aqui cabe uma frase que a gente dita muito aqui no grupo, que eu sou sócio, que é: nós espelhamos e espalhamos a Deus. Então, não tem como você não espelhar aquilo que você recebeu, você só pode dar aquilo que você tem. E, de fato, eu vivenciei isso em 2015, foi 2015, eu estava num grupo de hóspede, o qual meu sócio de hoje, a gente trabalhou junto nesse grupo, inclusive, o meu sócio, ele tá em Orlando, né? Um beijo no coração aí, o Armando, a Paula, a família, e aí eu tava lá na empresa e a minha filha vinha de uma situação complicada, sabe? Sempre com sinusite, rinite, cabeça pesada, chorando, levava para o hospital, e taca antibiótico, não, antialérgico, e nada melhorava, e foi fazer um exame e a gente descobriu que ela estava com uma síndrome imunológica meio delicada, que podia levar a um câncer. E no dia que a minha esposa descobriu isso, ela me ligou, eu estava lá em São Paulo, em um prédio maravilhoso, diga-se de passagem, um prédio que era a sede da Jaguar, onde era a sede da empresa que eu estava lá também, e aquela vista linda. Eu recebi a notícia, eu estava no meio de uma reunião com os presidentes da empresa, tal, eu saí, eu olhei para aquilo lá e falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou correndo atrás de, como diz Salomão, né? Estou correndo atrás de vento. Tudo isso aqui, poder, posição, patrimônio, para quê? Minha filha queria eu do lado dela. Eu estava trabalhando em São Paulo, mais ou menos 72 quilômetros da onde eu estou, porque eu estou numa cidade de Atibaia. E eu ia e voltava todo dia. Saía 5h30 da manhã, chegava 8h30 da noite, todo dia. E aí eu tive sabe, eu saí, e eu lembro que uma mulher lá, uma moça, gente boa pra caramba de marketing, ela chegou, viu eu chorando, assim, o que aconteceu? Eu expliquei para ela, falei, cara, aconteceu isso, tal. Ela olhou pra minha cara e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, então, pois é, eu tô indo embora. Peguei minhas coisas, saí do meio da reunião, não dei explicação nenhuma, fui embora. E no caminho, vindo para cá, eu fui conversando com Deus, falei assim, o que tu quer de mim, né? Porque, de fato, né, eu acho que eu cheguei num ponto da minha carreira que eu não vou mais para outro lugar, não subo mais, né? Estava como head de tecnologia. Tecnologia, para quem não sabe, é o tipo do cara que, quando faz muito bem o que faz, só vai ficar naquilo. E acabou, entendeu? Infelizmente, quem está na tecnologia sabe bem o que eu estou falando, né? Você não tem expectativas, né? Você vai ficar naquilo, que você é muito bom naquilo, e a pessoa vai te deixar, e a empresa precisa de você naquilo, e tá tudo bem nisso. E foi o que aconteceu. E eu voltando, cara, eu lembrei de coisas, né, que eu tinha feito. Falei, cara, eu não quero mais essa vida, eu quero falar da minha família, quero exercer presença, aquilo que meu pai fez. Meu pai, ele deixou, aliás, um exemplo, claro, né? Meu pai deixou de ser supervisor do Nadir Figueiredo, na área elétrica, para cuidar da família, tirar a família de São Paulo, ir para uma cidade interior, porque estava ficando perigoso São Paulo, meu tio tinha sido sequestrado, e ele se sacrificou. Ele falou, não, ele levou todo mundo para o interior. E eu falei, cara, não tinha como não espelhar isso, né? E foi o que eu fiz. Eu deixei meu trabalho, falei, agora eu vou cuidar da minha filha, eu vou me dedicar a ela. E aí aí foi onde a gente conheceu, Josi, porque aí eu comecei, eu tinha uma formação, né, na área de coach, e aí eu comecei a pensar em algo, em treinamento com empresários, porque eu já tinha vivenciado uma coisa dentro da empresa, que eu trabalhei em uma empresa alemã, que eu tinha trabalhado anteriormente, e aí eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a trabalhar com isso. Comecei a trabalhar com isso aí.
junto com a minha família, caminhando com a minha esposa, com a minha filha. Foram tempos difíceis, viu, Márcia? Foram tempos que, assim, a gente não podia levar lá na igreja, qualquer pessoa que desse um beijo com leite, qualquer resquício de leite, empipocava. Era uma situação, assim, delicadíssima, sabe? A gente teve que sair da igreja que a gente estava, graças a Deus, a gente voltou para ela agora, mas era uma igreja muito grande, né? A gente, na época, tinha 1.000 membros, aí todo mundo, ela é fofinha, tal, todo mundo queria abraçar, beijar, e aí ia para a escolinha dominical, aí chegava lá, aí as tio dava bolacha, leite, e aí era um desafio, a gente teve que sair dessa igreja para uma igreja menorzinha, e aí explicar toda a situação, pedir perdão para todo mundo, falar, olha, gente, a gente está mudando, porque não tem como, a gente não quer atrapalhar a vida social das outras crianças. Foi um desafio. Minha esposa foi uma heroína, cara. Ela, eu digo para mim, ela foi uma mulher maravilha, sabe? Porque eu confesso para você, eu algumas vezes não aguentava, sabe? Porque eu sou apaixonado por leite, queijo. Eu não aguentava, cara. Eu tinha que sair para comer alguma coisa. Mas ela não, ela aguentou firme, ela foi ali. Resgate da paternidade aí vindo, né? Porque você estava focado no business, né? E de repente você se sente numa situação onde você tem que mudar não somente a sua área profissional, mas também ministerial, né? Se desfazendo de algo que você já tinha construído nessa igreja para dar ali atenção completa e seguir o modelo do pai que você teve, né? É verdade. É verdade. E desculpa. Não, fica à vontade, Márcia. Pode falar. Não quero que você perca o pensamento. É que, de fato, quando eu lembro disso, né, eu não posso deixar de falar, porque para nós foi muito dolorido, sabe? Sair de uma igreja que se ama e ter as pessoas que você ama do seu lado e, de repente, com uma igreja menor, que também foi uma bênção, viu? A gente conheceu pessoas maravilhosas, mas para a gente deixar tudo, foi algo novo para a gente. E Deus, assim, a gente costuma dizer na nossa família que Deus trabalha nos nossos renovos. O Senhor, ele faz renovo todos os dias, né? E de fato isso foi um renovo assim muito, muito interessante, porque a gente não esperava que isso acontecesse de forma tão rápida e tão drástica. E a gente ficava pensando, será que isso vai um dia ter fim, né? A gente ficava orando por isso, assim, cara, será que isso vai ter fim? Será que a gente vai viver o tempo todo enclausurado, não podendo ir num restaurante, levar a minha filha, porque do lado alguém estava comendo alguma coisa que de repente ela queria, coisas que eram simples, né? Coisas que são simples para a vida. Ir numa pizzaria, ir num lugar, qualquer lugar. Ela tinha alergia a 5 itens. Era a proteína do leite, a carne, uma série de coisas. E a gente virou vegano do dia para a noite, sabe? Foi... Engraçado, André, você falando, eu lembrei agora esse período que a gente está passando de pandemia, né? Quantas coisas fomos privados também, né? Coisas simples também, como você está falando aí. Mas que às vezes as pessoas podem estar ouvindo e estar se relacionando, porque o preço que os pais fazem pelo filho, né? Imagina o que o Senhor fez por nós, né? Amém. Olha que interessante isso. Basta. Amém. É a pura verdade. Ouvindo essa história linda, porque no final eu vejo vários propósitos nela, né? Uma que a doutora Josi já falou, quando a gente abre mão de algo em sacrifício e a gente se restringe daquilo, é porque Deus tem algo maior. Deus te usou em outra igreja, com outro propósito. Deus sempre vai usar você em outro lugar. Sempre que você sentir, nossa, deixei esse lugar que eu amo tantas pessoas e me amo, porque num outro lugar Deus vai usar você para outras famílias, porque tudo aquilo que a gente tem de bom, a gente não pode reter. Então, a gente tem que passar. E a outra coisa que eu vejo é quando você falou o que eu vivi com meu pai se deu por mim. É muito lindo quando a gente busca lá atrás as coisas boas que a gente aprendeu dos nossos pais. Mas como o título do programa de hoje é Resgatando a Paternidade, e aqueles que não tiveram pai? E aqueles que não têm aonde resgatar? É por isso que Deus diz naquela palavra que a doutora Josi leu mais cedo, que somos co-herdeiros de Deus, e lá em Provérbios também, não vou lembrar o número, diz que mesmo que pai e mãe nos esqueçam,
o Senhor jamais vai nos esquecer. Amém. Então, se você não teve um pai para que você busque memórias, busque experiências, não tem problema. Tem um pai maior que ele vai suprir todas essas suas necessidades. Inclusive, ele pode até colocar uma pessoa nova na sua vida que pode ser o seu pai. Então, assim como o André teve todas essas fases e ultrapassou a cada uma delas, nós ultrapassamos todas elas com Jesus, com Amém, Deus. Márcia. Porque sozinho Amém. a gente não consegue fazer nada. Amém. Mas Amém. com Deus a gente consegue. O meu pai também foi presente. Meu pai, ele tinha maior orgulho de mim, sabe? Porque eu estudei a mesma coisa que ele estudou, não porque ele pediu, mas porque eu me identificava. Depois eu fui morar aqui nos Estados Unidos, quando eu chegava no Rio, e aí a gente ia na rua, as pessoas passavam, olha, essa é minha filha que mora nos Estados Unidos. Eu, pai, pelo amor de Deus, não fala isso, não, vocês vão ser sequestrados. Por que será, né, Márcia, que os nossos pais fazem isso com a gente, cara? Meu pai, assim, tem um orgulho absurdo, cara. Não faz isso, é um risco para vocês, eu não tenho dinheiro, como é que vai ser? Mas ele tinha, assim, ele tinha um orgulho da Márcia, porque eu e meu pai, a gente era muito junto. Infelizmente, o Senhor levou ele em 2008, no mesmo período que eu estava no hospital doente aqui, ele também estava no hospital doente lá, só que o Senhor resolveu levá-lo e não me levou. Aí eu, puxa vida, você podia ter me levado junto com ele. Mas Deus sabe todas as coisas, mas eu tenho uma lembrança muito boa dos meus pais também, eu sempre me lembro das coisas que ele me ensinou, então é importante. Então, você que não teve, tem uma solução, Deus, que é um pai maior. E você que teve, aproveita as coisas boas que seu pai semeou na sua vida e mostre para as pessoas o seu legado, porque legado é lindo. Eu vou pegar esse gancho que você falou, Márcia, sobre legado, e olha só que interessante, né? Tudo isso reverberou para a honra e glória de Deus, como você disse. Deus não tirou de um lugar para o outro sem motivo. Várias coisas aconteceram, coisas difíceis depois, mas o Senhor nos deu a oportunidade de espelhar a Ele com a paternidade hoje no nosso negócio. Nós temos, assim, eu fui... meu pai natural, né, que ele é um cara, assim, extremamente calado, introvertido, tal, conhece a Cristo, mas é um cara que não me discipulou. Meu pai da fé, que foi um cara mais, inclusive, muito parecido com meu pai biológico no aspecto de emoção, caladão, que é um cara chamado Wagner Agachoff, e ele me ensinou algo que foi o discipulado. Ele, e junto com o pastor Davi Cox, o fundador do seminário Palavra da Vida, Word of Life, não sei se vocês conhecem, aí nos Estados Unidos é bastante conhecido, e eles me ensinaram o que era o poder do discipulado, e como o discipulado transformava vidas. E hoje, Márcia, pela graça de Deus, assim, eu tenho, sabe, a gente tem a possibilidade, a gente tem um trabalho de discipulado muito forte dentro da empresa. Nós somos uma empresa cristã, de princípios cristãos. Que legal, que aqui maravilha. A gente ora, aqui a gente compartilha. Toda vez que a gente tem uma dificuldade, a gente costuma orar uns pelos outros. A gente ora pelos pacientes, em uma ligação a gente fala de Jesus, mas todos eles, os homens, né, e as mulheres também, porque a Tati faz esse trabalho também com as mulheres, são discipulados quinzenalmente. Uau. A gente caminha com eles. E assim, é sensacional, Josi, porque... Eu lembrei agora de Elias, né? Elias é o único profeta que deixou um herdeiro espiritual. Vocês já pararam para pensar nisso? Estou estudando, entrando no meu livro, né? No meu novo livro. E aí legal. Elias vai e traz Eliseu para perto dele, e ele disse o quê? Que ele daria a unção dobrada para ele, né? Amém. E assim ele fez. Elias fez 12 milagres, Eliseu fez 24 milagres. Putz, olha, Josi, arrepiou aqui, cara. Você sabe por quê? Sabe por que arrepiou? Porque eu vou te falar que esse legado foi entregue quando o Seminário Palavra da Vida aqui em Atibaia completou 40 anos. E eu fui lá, e eu até testemunho isso em outros vídeos, que eu falo muito sobre isso. Eu fui lá, e o pastor Davi Cox, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, esse homem, cara, olha o que ele fez.
Ele formou milhares e milhares de pastores ao redor do mundo, missionários. E eu falei, cara, esse homem... E eu fui até ele e falei assim, pastor, vou falar um negócio para o senhor. Ele já está numa certa idade, né? Falei para ele assim, com todo o respeito do mundo, mas há 40 anos atrás, quando o senhor chegou aqui em Atibaia, que não tinha nada, porque aqui era só, né? Ele chegou aqui, ele e a esposa, a dona Mariana, nada. O senhor imaginaria que ia dar esse tipo de resultado? O mundo conheceu o evangelho através das pessoas que vocês ensinaram. Ele virou para mim, cara. Isso me emociona até hoje. Virou para mim e falou, filho, se Deus fez isso comigo, o que ele vai fazer com você? Uau. Cara, e isso marcou, assim, foi um selo no meu coração. Falou, cara, se Deus fez isso comigo, o que Deus vai fazer isso com você? Amém. E hoje nossa visão aqui é alcançar 1 milhão de pessoas para Cristo. Nosso objetivo é 1 milhão de pessoas que estejam com uma dificuldade, com um desafio de cura, de uma doença, de falar assim, cara, existe esperança. E a esperança não acaba aqui. A esperança está no eterno. E a gente tem essa possibilidade de falar sobre isso. Mas, cara, isso foi um selo. Tremendo. Né? E quando você falou isso, agora, arrepiou aqui. Tremendo. É tremendo. E é interessante isso, porque eu lembro, né, duas coisas que eu lembrei aqui quando vocês estavam falando. A importância do pai, da ênfase, validar o filho. Eu fui restaurada, eu já contei aqui em alguns outros momentos, mas meu pai saiu de casa, eu tinha 2 anos de idade, eu vivi uma rejeição por causa da minha mãe, né, nas emoções dela. Mas meu pai voltou para casa, eu tinha 8 anos de idade. E eles voltaram nesse relacionamento, mas a gente morava em Fortaleza, ele em Brasília, e ficou isso até que um dia a gente foi para Fortaleza também. Eu acho que eu tinha uns 13 anos ou mais, não lembro na época, mas o que ficou marcado em mim, que foi um resgate daquele momento de dor que eu achei que eu tinha sido rejeitada por ele, quando ele estava me apresentando para os amigos dele, ele dizia assim, essa é a minha filha caçula, olha como ela é linda. Gente, aquela palavra foi tão curadora para mim, naquele momento eu entendi a admiração do meu pai por mim. E aí veio o resgate do pai biológico. Mas antes disso, eu ainda não conhecia o Senhor, né? Aí começou esse processo, só que ainda estava ali muitas mágoas, muitas dores e fraturas de todos esses anos sem a presença dele. Porque o pai, ele traz a autoridade para o filho, né? Ele passa a autoridade. Mesmo que o André estava ali distante, trabalhando muito, horas fora de casa, ele já estava deixando esse legado de autoridade porque ele era um pai presente, porque ele recebeu isso. Márcia recebeu isso para a vida dela também. Mas quando a gente cresce sem o pai biológico, a gente tem essa quebra, inclusive quebra do relacionamento com Deus, né? A gente fica mais distante. Eu tive dificuldade com liderança. Primeiro eu era muito submissa e de uma hora para outra eu fiquei muito rebelde, porque eu não aceitava facilmente a liderança, porque eu não tive essa educação de autoridade. Sim. Então, como a gente diz, o adolescente rebelde, né? Uma palavra ruim que coloca, mas eu era essa rebelde, fiquei adulta rebelde depois, até que eu tive um encontro com o pai, meu pai lá do céu, né? Amém. Senhor, glória a Deus. E entendi esse texto. E outro texto também que eu entendo é o resgate do filho pródigo, né? Que quando ele sai, ele ganhou toda a herança, está lá em Lucas 15, você pode anotar aí para estudar depois. E esse pai, ele dá a herança, divide a herança ainda vivo com os 2 filhos. Um tempo depois, o filho mais novo resolve sair, gasta tudo que o pai deu, fica na miséria, perde tudo, e depois ele quer voltar para ser pelo menos aquela pessoa que dá a comida para os porcos do pai, porque o pai ainda tinha bens, né? E quando ele volta, gente, essa história é tão maravilhosa, né? Eu já ministrei tantas vezes sobre ela e sempre eu me emociono, porque foi quando Deus resgatou a paternidade em mim. Quando aquele filho volta e a presença de Deus, né? A paternidade de Deus, isso, e que muitos pais fazem isso também, mas é mais difícil para o ser humano fazer. Quando o filho volta, ele manda fazer aquela festa, né? E coloca aquele anel, coloca o manto, coloca chinelos para o filho para celebrar, sem julgar, sem questionar, sem nada do que ele tinha feito. E ele traz ele e faz aquela festa. E o outro filho que fica, ele tinha acesso a tudo, mas ele não sabia se posicionar como tal.
Então, nós vemos aqui uma história de 2 irmãos, que um tinha tudo e não valorizava o que tinha, né? Trabalhava como escravo, e aqui diz o texto, né, que nós não somos escravos, nós somos co-herdeiros com Cristo. O co-herdeiro com Cristo tem acesso a tudo que Cristo teve. Então, Amém. no reino de Deus, nós temos acesso a tudo. Mas a gente não tem acesso só quando a gente chega lá. A gente tem acesso já hoje, né? Amém. Como o André teve o encontro e o Amém. despertar, talvez, com a doença da Yasmin, né? Sim, A Márcia sim. também vivendo esse tempo, e até ali no hospital, no mesmo tempo que o pai dela estava doente, eu também, nas minhas dores emocionais ali, na distância do meu pai, e meu pai foi um pai presente para todos os meus outros irmãos. Eu sou a caçula, fui a caçula até os anos de idade, que a gente adotou um irmão, né? E até então eu achava que eu não merecia, que eu não merecia esse amor de Deus, né? E aí, nesse momento que o Senhor nos restaura, a gente tem esse crescimento em fé e esse sentimento no nosso espírito, na nossa alma, que vai nos fazendo entender com inteligência, com racionalidade, né? Usando o nosso racional para entender esse amor, para sentir esse amor, para viver esse momento de resgate realmente da paternidade. E tem uma coisa, né, que eu até vou deixar vocês falarem aqui. O que é preciso, gente, que a gente faça para que a gente tenha acesso a esse resgate da paternidade? O que vocês falam sobre isso? Márcio, quer falar primeiro? Porque Não, querido, pode falar. Pode falar. Eu comecei com a Josi, nos bastidores aqui, que há 3 anos e meio eu tive um acesso ao Evangelho da Graça, né? O Evangelho do Amor de Cristo. A gente só dá o que a gente tem, Josi. A realidade é essa, né? Você falou com toda a sua história aí, hoje a gente olha na igreja, vários jovens na mesma situação, né? Sem pai, os pais deixou a casa, etc. e tal, e a gente só pode entender, e acho que o verdadeiro resgate do coração só pode entender o amor de Cristo quando nós somos pais. É difícil falar isso do jovem. Você que está vindo aqui, você quando é pai e você olha para o teu filho, ou você quando é mãe, você olha para o teu filho, você fala assim, agora é minha imagem e semelhança. E eu costumo dizer que só tive entendimento perfeito da Trindade quando eu olhei a Yasmin na minha mão e falei assim, sou eu. Ela sou eu. E aí você começa a entender que a dor dela, a dor do seu filho, dói muito mais em você. Quando você, jovem, pai, pessoa que eventualmente saiu da igreja por algum motivo, se esfriou na fé, perdeu a razão, é porque perdeu o entendimento do amor, da graça de Cristo, porque é difícil de falar isso, mas se você não entendeu a origem do que aconteceu ali na cruz do Calvário, que ele se deu por mim e por você, e foi um sacrifício de dar seu filho por você, você não entendeu a base de tudo em relacionamento de resgate, de paternidade. Você não vai conseguir ser um bom pai, você não vai conseguir ser um bom filho, você não vai conseguir ser uma boa esposa, você não vai conseguir ser um bom líder, um bom marido, porque de fato a base está no amor. O amor tudo sofre, né? Tudo pode, paciente, não se inveja. O amor é na graça, e o amor ele transparece a graça de Deus, porque foi pelo amor que Cristo foi à cruz por nós. Então, de fato, José, assim, isso está muito claro no meu coração. Quando tem dificuldades assim, recentemente eu trabalho muito com jovens que saíram da igreja, por algum motivo, machucados, por algum motivo, e a gente não começa com esqueminhas de regras, eu começo falando assim, cara, vamos falar sobre o quanto Deus te ama. Deixa eu falar uma coisa para você. E aí eu começo a falar sobre o amor de Deus por ele. Esquece o resto. E, aliás, se você tiver com alguém na sua igreja nessa situação, cuidado, não coloca ponta a dedo. Esse é o momento de você despertar, voltar para a origem. Voltar para a origem. Vamos falar sobre o amor de Cristo. Vamos falar quanto o Pai te ama. Você é amado. Declarar esse tipo de palavras no coração da pessoa. Porque, de fato, o amor se esfriou. E quando o amor se esfria, né, a gente sabe. Né, a palavra de Deus fala. Né, o amor se esfria, as coisas se perdem, né?
Você não é a mesma, é o sino que não retine, né? Não adianta, não adianta. Não adianta. Amém, assim seja. Pode fechar o programa. Não posso falar mais nada em cima disso. Já fechou. Ô, Márcia, Lindo. Perdi obrigado, até o que eu ia Márcia. falar. Abrir Não, o Márcia, coração, obrigado. né? O Obrigado, aceitar Márcia. Jesus realmente é o primeiro passo para esse resgate. Foi o que aconteceu comigo e com muitas outras pessoas, né? É o abrir o coração e aceitar o Jesus, lembrando que o Senhor mandou Jesus morrer aqui por nós. O André Amém. falando aí do coração de pai, e eu não sou mãe, né? Eu não sei se o André sabe, eu perdi Sim, 2 sim. filhos, né? Sim, eu sei, você contou uma vez. No primeiro resgate que eu tive, eu fui curada espiritualmente antes de ser curada emocionalmente. E eu estava numa vigília, numa noite, onde um pastor, ele começou a pregar, era um pastor português, e eu nunca esqueci desse dia. E aí foi quando eu lembrei da unção aí de Elias também. Naquele momento, eu comecei a rir, e eu recebi uma cura de unção do riso. Amém. Naquele momento, eu ria e o palestrante ria. E aí, daqui a pouco, a igreja inteira riu. E a gente passou horas ali naquele momento, e já doía a barriga de tanto rir. Ele pegava para falar, olhava para mim e ele começava a rir. E as pessoas iam sendo envolvidas com aquele clima. E aí ele teve uma visão comigo e ele disse assim: eu vejo você no jardim com várias crianças ao seu redor. E eu tinha 6 meses de convertida somente. Eu não entendi o que ele estava falando ali. Mas, com o tempo depois, eu até pensei assim, Deus vai me dar um monte de filhos, né? Aí Deus me mostrou realmente, e ele fez isso, e me deu muitos filhos espirituais. Então, aquelas crianças ao redor de mim eram filhos espirituais, e a partir daquele momento que eu fui curada espiritualmente, o resgate foi vindo e o meu posicionamento no meu chamado, no meu ministério também. Né? Então, quando eu falo de Elias, Elias era esse homem que deixou filhos espirituais. Né? E eu tenho essa unção sobre a minha vida, e eu creio que cada um. O André, ele faz um trabalho tão lindo, ele é empresário, evangelista, conhecedor da graça que ele diz, formador de discipulado, né? E guiado pelo Espírito Santo. GPS é o nome da empresa dele, gente. Eu achei tão lindo isso. E ele é também sócio-diretor da Comercial e Inovação Grupo GPS. Então, é o que Deus faz depois que ele restaura essa paternidade. Embora ele tenha tido isso com o pai dele, mas ele precisou de alguém que se fez pai espiritual dele, como eu, e como Márcia também deve ter sido assim. Márcia é fundadora da People Who Make a Difference, uma organização que é focada em ajudar as pessoas a ter acesso ao seguro de saúde. Ela ajuda muitas pessoas, e claro, envolvendo esse trabalho dela, ela não fica só na ajuda de saúde, né, Márcia? O quanto amor ela passa, quantos o ouvidinho dela é emprestado ali para ouvir os problemas das pessoas, e usando esse amor. E, gente, a gente só faz isso pelo amor de Deus nas nossas vidas, né? Amém. Não é porque Josi, André ou Márcia, é porque o amor do Senhor nos completou, invadiu a nossa alma de uma forma tão linda, tão poderosa, tão impactante, que aqui nós estamos para impactar você. Eu espero que você esteja sendo realmente impactado com o que você está ouvindo, com o testemunho do André, com o testemunho da Márcia, que a gente já vem falando do testemunho dela, né? O André perdeu tudo de um momento onde ele estava no topo do business dele, e de repente ele volta e diz assim: não, é a família, é o meu amor, né? Que eu tenho que semear, que a minha filha precisa de mim, vamos pagar o preço. Qual é o pai que não paga o preço? Então, o Senhor pagou o preço por nós, né? Abrindo mão de Jesus. Abrindo mão de Jesus por nós. Amém. E, irmãs, só para vocês saberem, a Yasmin hoje é curada, graças a Deus. Glória a Deus. Já fazem 5 anos que, pela graça de Deus, ela foi curada. Ela está com 9 anos, já vai fazer 10. E pela graça de Deus, assim, o Senhor nos resgatou, sabe? E ela está curada, come de tudo, brinca com as crianças, já tá, a gente voltou para a nossa igreja, nossa antiga igreja. Então, Deus fez renovo disso. Maravilha, gente.
A gente precisa ter testemunho, senão a gente não tem como provar e mostrar a glória de Deus nas nossas vidas. Amém, amém, amém. E Sabe, foi se ele, você... viu, Márcia? Foi ele, viu? Foi ele. aham. Se você está numa posição que você acha que você nunca vai deixar de estar, pode, e se você, de repente, passa por uma outra situação, pode acreditar que você vai ser usado por Deus, vai ser restaurado e vai ser usado para outras pessoas. É o plano dele, é o propósito dele. Amém. Está no manual de vida dele, chamado Bíblia. Amém. Tá bem? Amém. Gente, a gente falando assim, tem pessoas que podem estar pensando assim, nossa, mas você não imagina o que meu pai fez comigo, né? E eu tenho mais de 21 anos que eu trabalho com pessoas no aconselhamento, no discipulado, né? na terapia, no life coaching. E sempre que eu encontro uma pessoa que tem problema com paternidade, ela quer conhecer o pai, ela tem o desejo de dizer assim, eu tenho um pai. Outro dia eu falei para uma pessoa, você nasceu através de um pai e de uma mãe. Então, você não, talvez não tenha sentido o carinho, o amor e esse abraço, mas por isso que é importante a gente entender que Deus faz isso. E a gente precisa se liberar também, porque a estrutura psíquica de uma pessoa, ela se faz e se determina nessa relação, a partir da relação pai, né? E quando a gente quebra isso, quando isso foi roubado de nós, da nossa vida, a gente sofre. E, de repente, é difícil a gente entender isso aqui que nós estamos fazendo, falando para você. Mas quando nós abrimos o coração e nós permitimos Deus entrar, reconhecendo Jesus como Criador e Salvador, né, das nossas vidas, aí é possível. Assim é possível. E assim também é possível resgatar essa parte espiritual, restaurar essa paternidade, para então você conseguir também resgatar. De repente ainda tem tempo de você conhecer o seu pai. Às vezes eu peço para as pessoas fazerem uma carta, mesmo que o pai tenha morrido. Porque quando a gente escreve a carta, nós estamos tirando de dentro de nós, isso é uma cura na alma, né? Desse resgate com a nossa paternidade biológica. E quando a mãe ela quer fazer o papel de pai, ela não vai conseguir substituir. De repente, você, mãe, você tem raiva do pai dessa criança, né? Mas você precisa entender também que a criança que precisa, ou o adulto que precisa do pai, nós não podemos substituir um papel do outro, embora muitos precisem fazer, porque perdeu o outro muito cedo, né? É importante entender isso também. Você, de repente, é pai e mãe, mas é importante também trazer o resgate dessa outra figura, que senão a gente não consegue, gente, faz parte. Isso é algo que, tanto na área da política, como na área social, a gente lida com esse problema. Enquanto a gente não tem essa flexibilidade de abrir esse entendimento, a gente continua vendo ali pessoas não completas, porque falta algo muito importante, não é? Tanto na área materna como paterna. Verdade, gente? Com certeza. Amém. Mais alguma coisa para a gente finalizar? Eu acho que a gente já passou aí de 30 minutos, perdi a conta do tempo. Eu também, papo bom é assim, né, Josi? Não tem hora para acabar, tal. Coisa, só para finalizar, e de repente não sei aonde vai chegar esse vídeo, mas se você aí tá vendo, né, a gente bater esse papo, tem dificuldade com relação ao seu pai, com seu pai, tudo que você viveu com seu pai, busque uma igreja séria, uma igreja cristocêntrica, aquela que revela o amor do Pai, onde no púlpito as pessoas mostram o verdadeiro amor de Cristo, elas testemunham sobre isso. Busca alguém para você se abrir, né, Josi? Faz tão bem, né, cara? Faz tão bem. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Ah, mas a igreja está fechada hoje. Pode ter certeza, não está. A maioria das igrejas cristãs, elas estão abertas todos os dias. Se você for lá, o pastor está lá, ou tem um presbítero, um ministro, um diácono, alguém para você falar, você vai ter. Vai atrás. Não deixa isso para mais tarde. Isso pode se tornar uma doença psicossomática. A Josi conhece, sabe dessa história. Eu vivencio isso todos os dias aqui, nos telefones tocando. Pessoas que têm câncer por alguma situação da sua vida mal correspondida. Cuidado, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não deixa mais para tarde. Tá bom? Gente, nós também temos um grupo. Eu tenho um grupo que eu encontro com esse grupo toda segunda-feira. Caso você não tenha uma igreja perto da sua casa, você não saiba como fazer hoje, é online. Eu comecei esse grupo há 1 ano e pouco atrás, depois da pandemia.
porque são pessoas que a maioria não tem igreja, não tiveram oportunidade de voltar para a igreja depois da pandemia, e a gente estuda a palavra de Deus ali toda segunda-feira, às 7 da noite. Então, deixa um recadinho aqui para nós, faz os seus comentários, conta para nós qual foi a tua experiência com o Pai, né? Que a gente vai, assim, amar, poder saber um pouco da sua história e, quem sabe, poder contribuir com você também. Não esquece de deixar o teu like, compartilhar esse vídeo com alguém que você entenda que precisa ouvir o que a gente falou aqui. Amém. Amém. Mais alguma coisa, queridos? Só queria dizer que você é amado, Deus está te esperando de braços abertos. Amém. Você só tem que dar uma chance para Ele, e você vai dizer, meu Deus, quanto tempo eu perdi, porque não tem amor maior, melhor e mais puro, tá bom? Amém. Não esqueça disso. Deus abençoe. Amém. Queridos, obrigado pelo tempo de vocês, gratidão demais. O André volta aqui com a gente, fica ligadinho aí que tem outro episódio que ele vai participar também. Márcia volta comigo no próximo também, e Marisa também estará conosco no próximo com outra convidada também. Então, fica ligadinho, gente, o nosso objetivo aqui é trazer esperança e fé para a sua vida. Então, um beijo grande no seu coração e receba com esse coração aqui aberto do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Amém. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau, gente. Tchau.